Muito obrigado, senador Paulo Paim, senador muito atuante nessa casa. Quero cumprimentar as senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, e brasileiras e brasileiros que nos assistem, nos ouvem aqui diretamente dessa bicentenária Casa Revisora da República, nessa tarde de segunda-feira, no momento que o Brasil está de cabeça para baixo, de que as entranhas estão aparecendo, de que a gente está, infelizmente, vivendo um caos institucional, muito por responsabilidade nossa do Senado Federal, no meu ponto de vista, e nós vamos aqui tentar fazer um apanhado desse dia que começa com a notícia, senhor presidente, de um colega seu, de um deputado do Rio Grande do Sul, gaúcho, reconhecido como um dos mais competentes e corajosos deputados federais do Brasil, premiado em várias partes do mundo, ele que também tem um DNA da Holanda, sua família, imigrantes lá do Rio Grande do Sul, que é Marcel Van Hatten, acaba de receber um relatório da Polícia Federal, acredite se quiser, composto por 114 laudas, melhor dizendo, em cumprimento à autorização de abertura de inquérito dado pelo ministro Flávio Dino. Então, olha só, a Polícia Federal conclui pelo indiciamento de Marcel em função de falas consideradas ofensivas ao delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shaw. Tal pronunciamento foi feito, adivinha onde? Na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu vou colocar aqui o áudio do Marcel e depois citar a legislação, um depoimento legítimo de um parlamentar no Brasil que se diz ter democracia. A situação em que nós nos encontramos no Brasil, em que diz respeito ao Estado de Direito, é crítica. Não à toa, ontem vieram a público todas as matérias de Glenn Greenwald mostrando como juízes auxiliares são capangas de Alexandre de Moraes e fazem aquilo que ele pede, inclusive confecção de laudos. Mas não é só no seu gabinete que há problemas, não! Na Polícia Federal também, e já chego lá. Hoje houve mandados de prisão para Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Ed Raposo também teve mandados de busca e apreensão. E Marcos Duval, senador da República. Mariana Eustáquio, filho de Oswaldo Eustáquio, tem 16 anos de idade, deputado Ottoni. E teve a casa invadida pela Polícia Federal, como, aliás, o líder da oposição, Jordi, contou que sua casa foi invadida por abuso de autoridade da polícia, que não bateu a porta, mas pulou a porta e pulou a janela e bateu na porta do seu quarto. Líder da oposição na Câmara. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Alvarez Shaw. Falei dele já ontem, 2 vezes. Falei hoje, mais uma, na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana, inclusive, disse no seu post dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência, gosto ou não gosto de Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos. Todos têm direito ao devido processo que fizeram com eles. É errado. Os dois fora do país, foragidos por supostamente disseminar fake news. Eu vou ficar até segurando isso aqui. Ou por atentado à democracia. Atentado à democracia fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido. Olha, coincidência ou não, ele foi atrás. Ele não. O sistema foi atrás do deputado Marcel Van Hatten para intimidar, para perseguir esse corajoso brasileiro que não se dobra a esse sistema
carcomido que existe hoje no Brasil, uma falsa democracia, a democracia relativa, que o Lula acredita que nós temos, e ela é muito relativa mesmo. Eu quero dizer que, coincidentemente, depois dessas denúncias, depois de reverberar na sociedade aquela série de matérias da Folha de São Paulo, mostrando os bastidores, a podridão dentro ali do TSE, pararam as reportagens. Cadê a sequência de matérias? Aqueles gigabytes, terabytes. É muito estranho, querem tapar o sol com a peneira, mas a verdade sempre triunfa. A justiça vai vencer nessa nação. Nós estamos diante de uma afronta, senhor presidente. Explícita a Constituição Federal em seu artigo 53, quando diz: deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso está mais claro do que o sol. Isso é a Constituição do Brasil, que aqueles que deveriam ser os ministros do STF, os primeiros a resguardar, a defender a nossa Carta Magna, são os primeiros a rasgá-la. O Brasil, senhor presidente, está deixando de ser um Estado de direito para cada vez mais se tornar um Estado policialesco, típico das piores ditaduras do mundo. Essa profunda inversão de valores vem desde 2019, quando teve início o famigerado interminável inquérito das fake news, onde o ministro Alexandre de Moraes assumiu um poder até hoje inédito na jurisprudência brasileira. É por isso que aqui o que está reinando é a juristocracia. A lei é o Alexandre de Moraes. Está todo mundo vendo isso. E o Senado, essa casa revisora da República, que poderia fazer alguma coisa, se acovarda. Assiste de camarote, como se nada tivesse acontecendo, como se a lei do Brasil fosse respeitada. Uma lei trabalhada, construída pelos constituintes, com muito esforço, à custa de muito sofrimento de brasileiros, de muito aprendizado, inclusive de ditadura. E agora aquela turma que falava da ditadura militar, simplesmente faz silêncio ensurdecedor e vergonhoso de uma ditadura do judiciário implantada no Brasil. Esse é o golpe. Esse é o verdadeiro golpe concreto que a gente está vendo acontecer no Brasil desde 2019, porque, mesmo se autodeclarando vítima, o ministro Alexandre de Moraes denuncia, investiga, julga e condena sem direito a nenhum recurso os brasileiros. O último episódio em que a Polícia Federal pede o indiciamento de 37 brasileiros que poderiam estar envolvidos numa tentativa de elaboração de um plano estapafúrdio, que até táxi faltou para ser concluído. Olha que loucura, deixando claro que nós temos que repudiar qualquer ato de violência, qualquer, mas não se sustenta. Um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Vai ter seu inquérito, adivinha por quem? Conduzido pelo próprio ministro Moraes. Ele, que seria vítima nessa narrativa. Mas vem cá. Depois dele ter citado seu nome por 44 vezes no texto que fundamentou as ações da Polícia Federal, é isso mesmo? Ou seja, são razões explícitas, repito, explícitas, para que fosse afastado do caso,
como suspeito. O ministro ele não era para estar, era a última pessoa que era para estar vendo esse caso, num país sério, num país que respeita as leis do próprio país, da Constituição. Qualquer um dos 11 ministros do Supremo, os outros 10, poderia conduzir esse inquérito, menos ele. Mas aí o corporativismo chegou junto. Ali é tudo corporativismo. Você não vê voz dissonante. Você não vê. Isso é que deixa o brasileiro indignado. Você vê um Gilmar Mendes chegando e defendendo que tem que ficar na mão do ministro Alexandre de Moraes. Um negócio que não tem cabimento jurídico algum, porque ele se diz vítima. E reconhece, claramente em entrevista, dando entrevista, sem ser nos autos, falando sem ser nos autos. Está tudo errado no Brasil, gente. Acorda, Brasil. Cadê os cidadãos de bem desse país? Para escrever artigo, para se manifestar pacificamente nas ruas, para falar com as pessoas, exercer uma influência. Estão destruindo o Brasil, estão destruindo a nossa nação. Insegurança jurídica foi embora daqui a muito tempo. Isso vai emprego. Quem é que vai investir num país que tem uma pessoa que manda e desmanda com a caneta e ninguém faz nada? Senhor presidente, a mesma situação se deu recentemente com a explosão diante da estátua do STF. Aquele cidadão que no início se imaginou que era um suicídio, eu quero ver o relatório da Polícia Federal, porque quem entende um pouco de segurança, olhando as imagens divulgadas, vê que teve, muito provavelmente ali, um tiro. O senhor Francisco Vanderlei Luiz, uma pessoa que claramente você vê que tinha problemas mentais. Aí já no dia seguinte daquele triste episódio, o ministro publicamente manifestou sua opinião, afirmando que esse não era um caso isolado, mas vinculado aos autos do dia 8 de janeiro. Ele já faz o pré-julgamento, já julga com o pacote todo, de acordo com a sustentação de uma narrativa que não para em pé, jogando luz para a gente buscar a verdade. Quem errou tem que ser punido. Quem errou tem que ser rigorosamente punido, mas dentro da lei. Ou seja, ele faz um pré-julgamento público do acontecimento, ferindo frontalmente as bases do ordenamento jurídico brasileiro, em que um juiz deve ser absolutamente imparcial e só pode se manifestar nos autos. Mas mesmo assim, o presidente Luiz Roberto Barroso, sempre ele, novamente o indicou para conduzir mais esse inquérito. Eles estão fechadinhos ali. E os outros 9 ministros? Será que nenhum deles teria a devida competência? Na relação dos 37 indiciados, alguns casos chamaram muita atenção. Atenção, Brasil. O primeiro deles é o do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, 43 anos de idade, servidor da Diocese de Osasco, em São Paulo. Tem doutorado em teologia moral e durante a campanha presidencial em 2022, ao final do primeiro turno, ele postou em sua rede social uma foto com o altar da igreja revestido com a bandeira do Brasil, escrevendo na legenda o seguinte, abro aspas, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor e assim resistiremos. Fecha aspas. Um padre. Olha como é emblemático os símbolos disso tudo. O segundo caso é do empresário Carlos César Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, que atuou na fiscalização das eleições de 2022. É autor de um relatório onde questiona a segurança das urnas. Está proibido questionar coisa nesse país? Está proibido? O terceiro
é do empresário e consultor político Fernando Serimedo, da Argentina. Também produziu um relatório onde aponta para um risco de fraude nas urnas eletrônicas. Eu repito, está proibido questionar? No mundo todo se questiona. Estados Unidos foi questionado pela direita, pela esquerda, durante tanto tempo. Agora está proibido, é um túmulo. Que democracia é essa que você não pode questionar? O quarto caso é de um jornalista. Olha outro símbolo, olha outro fato emblemático. Jornalista exilado nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, que recentemente teve uma participação muito importante numa audiência pública no Congresso norte-americano com deputados. Eu estive lá, nessa audiência. Deputados de um lado e de outro. Dentre as inúmeras denúncias de violação à liberdade de expressão no Brasil, Figueiredo é um dos principais alvos da perseguição política feito por Alexandre de Moraes no inquérito da fake news. Virou política, tudo é política, é um tribunal político, claro. O presidente vai, nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané. Quem é que diz isso? É político. Pode ser um político frustrado, mas está fazendo no lugar errado a política dele. Tira a toga, vem para a eleição. Isso é legítimo, isso é respeitar o seu país, o seu povo. As leis. Para tentar entender o que está acontecendo no Brasil, imaginemos a seguinte situação, presidente. Um cidadão vai até um mercado e pede 1 quilo de arroz. Ao receber o produto, desconfia do peso e pede nova verificação. Mas o dono do mercado decide chamar a polícia, alegando que o cidadão cometeu grave crime de fazer um questionamento. Não pode mais questionar no Brasil? É essa a lógica de uma democracia? Ou é a lógica de uma ditadura que censura as pessoas, que vai atrás, que persegue até deputado federal e senador, porque tem um aqui que está sem rede social, está com uma multa de 50 milhões, está sem salário, está sem passaporte. Isso é uma vergonha para o Brasil. A gente fala isso em outros países. Os parlamentares não acreditam no que está acontecendo aqui no Brasil. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A verdade vai vir. E esses que estão calados, diante de todos esses abusos, os seus filhos, seus netos, a história vai mostrar a violação de direitos humanos que está acontecendo aqui no nosso país, que tem até direito a um brasileiro morto sob a tutela do Estado. Clériston Pereira da Silva, no dia da consciência negra, dia 20, foi o dia de 1 ano da morte dele. Isso é coincidência? Está tudo conectado no universo. Senhor presidente, para encerrar, nós estamos vivendo uma implantação gradual da ditadura da toga, do judiciário. A pior de todas na visão do patrono dessa casa, Rui Barbosa. No próximo dia 27, está previsto, agora, quarta-feira, a cereja do bolo para essa turma do sistema. Essa turma que quer te calar, brasileiro. É isso que eles sempre sonharam, uma obsessão, para não serem criticados, para fazerem o que querem. A democratização que houve nas redes sociais, eles querem tomar e deixar em poucos veículos que fazem esse jogo de cena, que não para em pé, que eles protagonizam com teses absurdas. Sim, o STF vai julgar a constitucionalidade do Marco Civil da Internet, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, sabem quando? Em 2014, agora! Eles tiram da gaveta essa carta na manga para calar você, brasileiro, para lhe controlar. O que não pode é o STF avançar interferindo mais uma vez no poder legislativo, pois a ampla maioria dos parlamentares desta nação, recentemente na Câmara dos Deputados, rechaçou a aprovação da urgência para o PL 2630, o PL da censura. Mas o sistema não desistiu. Prova disso foi a declaração da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, abro aspas,
A esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular as redes sociais. Você quer o que mais? Você quer o que mais que se diga depois dessa? Aí vem, porque é um alinhamento político-ideológico entre o governo Lula e o STF. O senador Flávio Arnes, que os seus convidados já estão aqui na porta e queria ter acesso. Como o seu tempo concluiu, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que encerre o seu pronunciamento, para que eu possa liberar a entrada daqueles que vão participar da sessão das 16 horas. Eu lhe peço um minuto, senhor presidente. Ok. Lhe agradeço. Ok. Vou colocar já no... Era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. O Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Foi para isso que você aprendeu a falar inglês? Para xingar os outros, primeira-dama do Brasil? A repercussão negativa dessa sua fala foi mundial, em veículos de relevância internacional, podendo afetar as relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos. Por isso eu estou encaminhando, senhor presidente, uma representação ao secretário-geral da Presidência da República para que o governo brasileiro faça a devida retratação e vai também para a Casa Civil. Estou encaminhando hoje esse documento. Uma vergonha. O governo brasileiro precisa se explicar sobre essa declaração que pode trazer gravíssimos prejuízos à nação brasileira, que está afundada já com problemas por causa da gastança do governo. Pronunciamento